Saudações, amigos do canal Agartha. Aquele que estuda hoje sobre espiritualidade, astrologia e transição planetária coleciona a miúde uma série de comentários desconexos sobre a natureza dos ciclos, vindos daqui e dali, e que resultam um tanto desconcertantes para um ouvido mais leigo, até porque muitas dessas informações surgem de forma avulsa e sem desdobramentos, quase como se fossem boatos disseminados desde onde ninguém sabe para onde ninguém imagina. Contudo, a sua simples repetição, difundidas a miúde por fontes respeitáveis, nos transmitem naturalmente confiança e esperanças, apesar de não se encontrar de imediato as conexões existentes entre elas. Trata-se, por exemplo, de associações como entre as eras positivas, como a de Aquário agora emergente, com uma nova idade de ouro da humanidade, e também entre uma era negativa, tal como a de Peixes agora terminando, com um Kali Yuga ou Idade Negra. Desde logo, o tema soa a uma mistura de conceitos que parecem desencontrados, quiçá até em mais de um nível, considerando, por exemplo, que também ouvimos dizer que o Kali Yuga atual vem de longa data e que prosseguirá todavia, de modo que devemos nos contentar com supostas explicações sobre ciclos dentro de ciclos, num relativismo pouco convincente e que parece servir apenas para acomodar velhas dogmáticas improvisadas. Contudo, o pesquisador dedicado pode chegar a separar o joio do trigo, para encontrar por fim a realidade cristalina dos fatos. E isto pode começar em se questionando a credibilidade das informações avulsas, para tratar de investigar então os sistemas que porventura lhe dão origem. A realidade é que todos os sistemas antigos de conhecimento chegam a nós hoje velados e fragmentados, ou, na melhor das hipóteses, distorcidos e reduzidos no seu alcance e objetivos originais. Mas tudo isso também está mudando com o avanço da renovação dos tempos, quando se reúnem sabidamente um número já mais significativo de informações e de mensageiros. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Muitas informações e também as sensações que nos chegam do mundo nos fazem atentar para o fato de estarmos hoje num verdadeiro período crepuscular, pela chegada de uma nova era e também de um novo tempo de iluminação para a humanidade. E estes fatos são por vezes relacionados às polaridades das eras astrológicas atuais, já que essa astrologia de signos é mais conhecida das pessoas do que outras espécies de ciclos, como seriam aqueles das chamadas idades metálicas, por vezes também mencionadas. Seria possível encontrar realmente, porém, uma relação direta entre ambas as coisas, tal como por vezes se ouve falar? A princípio, a astrologia dos signos é diferente da astrologia das idades, ou pelo menos seriam coisas que caminham em paralelo, para poder permitir uma associação assim tão categórica. Por outro lado, cabe reconhecer ser da mesma forma enigmática a própria existência das polaridades astrológicas nos termos dados, uma vez que toda polarização deve estar integrada dentro de uma certa dialética de contrários complementares. Vamos a um exemplo, então. Qual o signo positivo que complementa, afinal, o signo negativo de Peixes? Este é o tipo de situação de que simplesmente não se fala praticamente na astrologia, e de uma forma mais sistemática, a não ser por um ou por outro autor isolado e geralmente em termos mais ou menos especulativos e esotéricos, tal como no tema dos eixos ou dos signos opostos, mas nunca simplesmente daquela forma que realmente se necessita enquanto ciclos contíguos e complementares. Com efeito, soa deveras estranho ver os signos apresentados desta forma avulsos, tal como se observa na astrologia ocidental atual. O isolamento das polaridades tende ao dualismo dos contrários, que então deixam de se complementar para passar a se conflituar,
como se observa pelo divórcio da Era de Peixes em relação às eras da Alta Antiguidade. Ainda que também exista muita coisa legítima aqui, para efeitos de adaptação e renovação, porque, afinal, o mais antigo estava realmente já se esvaziando sob muitos aspectos. O problema é que este dualismo sempre traz o risco de não permitir compreender a evolução e a alternância das coisas, ao passo que a verdadeira noção dialética permite suavizar as rupturas através de um sentido de renovação e de evolução, para o qual o elo das profecias sempre pode da mesma forma contribuir. A realidade dos ciclos do universo representa um dos mais fundamentais aprendizados da vida, em especial aqueles mais elementares com que convivemos no dia a dia, entre muitos outros que incluem alguns de que raramente nos damos conta. Na astrologia se observa todo o tempo esta realidade, como é natural, e em muitos níveis também. Algumas formas de astrologia e de calendários dão, aliás, muita ênfase ao assunto desde a antiguidade, como se observa na divisão dos signos da Índia e dos meses da Roma antiga, ou, mais ainda, naquelas grandes divisões do tempo cósmico chamadas de dia e de noite de Brahma. Porém, queremos destacar aqui os possíveis significados profundos das próprias polaridades das eras astrológicas, sujeitas, porém, a uma caracterização de difícil compreensão, vistas assim de uma forma isolada. E o que afirmamos para as eras e suas constelações vale para os signos também. Por isso, a primeira ideia que deveria vir à luz quando tratamos com polaridades tem relação com a natural complementaridade dos opostos, ou, antes disso, até da sua própria unidade intrínseca, tratando então tais polaridades como simples ritmos vitais para a existência de alguma coisa ou de alguma entidade. Afinal, mesmo as pedras têm o seu próprio ciclo de existência, em termos de começo, meio e fim. Contudo, as divisões das polaridades das eras e dos signos astrológicos permanecem um mistério desde o ponto de vista tradicional da dialética das coisas, até compreendermos que a astrologia ocidental atual representa apenas um fracionamento de ciclos originais, onde as coisas detinham então um outro nível de integração. E, com isto, começamos a encontrar as pistas para a compreensão do mistério das polaridades dos signos e das eras a eles associados. Desde o ponto de vista das idades metálicas, tem-se uma pista através das mudanças sofridas pelos calendários ocidentais no começo da chamada Época Clássica, quando prevalecia o calendário solar de 10 signos que permitia uma direta associação com uma astrologia solar mais vinculada a idades metálicas, através das também chamadas eras solares de 5.000 anos. Este tema já foi tratado neste canal através do podcast intitulado O Antigo Zodíaco Solar de 10 Signos, Reminiscências e Atualidade do Calendário Esotérico, com o link aqui nas descrições. E o que permite transpor essas mudanças de calendários tropicais para o sidério das eras? É a ideia de que, na ocasião, também se tratou de incluir no catálogo astrológico 2 novas constelações de uma dada região do céu. Claro que tudo isto pode não passar mesmo de simples convenções culturais. Ainda assim, será nesta linha de investigação que vamos tratar de investir no primeiro momento, uma vez que foi mesmo esta correlação entre astrologia e idades que motivou este podcast. Aquelas eras solares, semelhantes aos ciclos chamados de conta larga dos maias e náhuas, detêm notório caráter cultural e antropológico, permitindo relacionar com as conhecidas classificações da ciência em termos de Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais, levando tudo isto a permitir então, tal como em função de mitos escatológicos, como os pré-colombianos, dentre outros, a uma leitura a nível de raças raízes científicas e efetivas, e de bases sobretudo culturais e espirituais. Para os presentes propósitos, convém melhor estudar o assunto, porém,
a partir da visão algo detalhada trazida pela escola dos Brahma Kumaris, que traz uma versão das idades metálicas do mundo diferente da doutrina do grande Manvantara, e pode eventualmente encontrar reflexos ainda na imagem caldaica do sonho de Nabucodonosor descrito no livro de Daniel. Dentro dessa divisão de pequenas idades, os calendários dos Brahmas Kumaris enfatizam daí os ciclos de 1250 anos abertos pelas missões dos mensageiros Krishna, Abraão, Buda e Maomé, configurando assim uma cruz com um braço vertical de teor profético e outro braço horizontal de teor patriarcal. Porém, aquilo que nos importa realmente aqui serão as duas divisões principais do começo e da metade do ciclo, assinaladas com os avatares Krishna e Buda, que formam o grande braço profético do tempo, permitindo uma analogia com o dia e noite de Brahma, tal como demonstra também o símbolo maia de Hunabku. E aqui devemos invocar daí aquele registro principal dos 10 avatares maiores de Vishnu, que são os Dasavatares, também divididos internamente entre si em 2 grupos solar e lunar, e que podem ser associados de resto a certas categorias especiais de Budas. Eis que as divisões centrais dessas grandes eras, na forma do dia e da noite destes ciclos, aproxima-se com efeito daquilo que se entende cronologicamente como sendo as eras astrológicas, e onde aquilo que se tinha era a ideia de uma repartição principal do tempo das sociedades em termos de um período de luz, integração e espiritualidade, e outro período de sombra, divisão e materialismo. Neste caso, cabe observar que o período de luz ou de unidade, e que para todos os efeitos chamaremos de dia de Brahma, abarca as idades de ouro e de prata, ao passo que o período de sombra ou de separativismo, e que chamaremos então de noite de Brahma, abarca as idades de bronze e de ferro. Pois bem, inicialmente a ideia do ciclo positivo se traduz na forma de uma poderosa unidade das instituições. Ali, a espiritualidade, e não apenas a religião, representa, pois, uma experiência universal que influencia ativamente nos rumos das sociedades, marcando toda uma cultura dominada pelo hieratismo nas artes e pela hierarquia nas instituições. A forma como este milagre chega a acontecer é um mistério, mas existem muitas indicações sobre crises importantes, inclusive ambientais, tal como descrevem as crises escatológicas maias nahwas já citadas da transição das eras, e que terminam por criar, enfim, um ambiente favorável à renovação das coisas e afável a valores mais elevados, tal como a uma unificação das práticas humanas. Ocorre também que nessas condições críticas, o ser humano se torna mais receptivo às orientações superiores, inclusive dos profetas e mensageiros divinos encarnados. E com isto emergiria, pois, a alvorada deste pequeno dia de Brahma, a sua idade de ouro fundacional, também conhecida como a Era dos Deuses ou dos Mitos, ligada à religiosidade e à própria espiritualidade, mantidas graças à inteligência humana esclarecida sob o primado da pureza espiritual. O palco central desta alta antiguidade será então o Oriente e o Norte da África. Contudo, seguindo a natural transformação das coisas no universo, esta luz com o tempo deixa de brilhar tão fortemente, e daí surge a cultura dos guerreiros, naquela que é chamada de Idade de Prata, também conhecida como a Era dos Heróis e das Epopeias, ainda todavia dentro do dia de Brahma, mantido desta vez através do valor humano, sob o primado da moral. O palco central desta idade antiga será então o Oriente Médio e também aquela Europa mais oriental, incluindo a Grécia e Roma arcaicas. O final dessa época positiva significou daí o começo do fracionamento das coisas, tal como o esvaziamento das antigas instituições, quando começa uma época negativa sob a influência da religiosidade e do humanismo, marcando toda uma cultura dominada pelo naturalismo nas artes e pela anarquia nas instituições.
Esta nova pequena noite de Brahma é aberta, pois, por uma idade de bronze, também conhecida como a Era dos Sábios e da Filosofia, dominando, pois, o espírito da especulação e o misticismo, sob o primado do desejo e do idealismo. Regida pela burguesia, esta época deu lugar, assim, a repúblicas e democracias, tal como um período de expansão comercial e a impérios materialistas. Tal como mencionamos anteriormente, foi durante esta transição que os ciclos foram culturalmente separados, através de reformas nos calendários que visavam priorizar realidades mais óbvias e utilitárias, em detrimento de práticas e conhecimentos mais ligadas ao simbólico e ao sagrado. Foi quando o Ocidente começa a adquirir, pois, uma autonomia cultural e também poderio militar, afastando-se do chamado período arcaico que recebia amplas influências daquelas sociedades mais antigas e originais. Neste momento, parece que as eras astrológicas passaram a caminhar com suas próprias pernas, tratando-se tradicionalmente estes de ciclo muito relacionados com os aspectos mais propriamente religiosos das sociedades, aos quais costuma inclusive transferir os seus arquétipos, como no sacrifício do touro e do carneiro, merecendo por esta razão, e também pelo vínculo dessa astrologia com a segunda metade da era solar, o nome de era lunar. Com efeito, havia também nesta nova época, como vimos, uma carga religiosa forte junto a tendências anárquicas, uma vez que o Estado, como instituição central daquela era solar maior, costumava estar já corrompido e ser quase simples instrumento de opressão. Então acontece neste primeiro período idealista e religioso, e já dentro da era negativa de Peixes, todo um esforço planetário de resgate das bases religiosas da civilização, fomentando a teocracia e o feudalismo, uma cultura, enfim, que remetia sob muitos aspectos à velha Atlântida, a qual estava igualmente sob a égide da burguesia. O palco central desta idade medieval será então a Europa Central, voltada para o mar Mediterrâneo, muito embora o medievalismo tenha conquistado terreno pelo Oriente também. O apogeu deste ciclo se dará então nas Cruzadas, quando o poderio alcançado pela Europa almeja se expandir para o Oriente, após ter logrado sucesso nas longas reconquistas do Sul. Contudo, as cruzadas orientais já não serão tão bem sucedidas, e em breve Constantinopla também cairá. E com isso se entende ser o final da Idade Média, dando lugar a uma Europa com premência de se expandir para poder preservar o seu próprio status quo, comprometido pelo fechamento das rotas orientais, e na verdade alcançando através disso até muito mais do que o esperado, ao realizar descobertas de continentes então desconhecidos. O grande poder e riqueza assim alcançados naturalmente aguçou os instintos da burguesia europeia e logo do proletariado também. E assim chega a Idade de Ferro, também conhecida como a Era do Pragmatismo e da Ciência, sob o primado da justiça. O território central deste momento seria, pois, a própria Europa Ocidental, e voltada já para o Atlântico. Tudo isto configuraria, pois, a chamada quinta raça raiz da presente ronda maior ou da atual subespécie humana, ao cabo da qual acontece então um fenômeno alvissareiro nas questões dos ciclos, permitindo um realinhamento natural entre os padrões calendáricos, como veremos melhor adiante. Acontece, porém, que existe sim a possibilidade das 12 eras astrológicas haverem sempre subsistido de forma independente das eras solares, ao arrepio dos tratos dos calendários humanos. Prova disto seria que na teologia hindu existem, ao lado dos 10 avatares principais, também aqueles 12 avatares secundários, que no budismo são chamados bodhisattvas. Resultando assim, estas mudanças dos padrões de calendários apenas uma nova opção, mais psíquica e religiosa, entre ciclos sempre existentes no universo, conformando daí com a própria energia mais lunar do período do mundo então vigente,
inclusive de uma forma positiva ou criativa, por tornar mais fácil administrar as energias então prevalecentes na sociedade. E neste caso, a abordagem das polaridades dessas eras astrológicas terá sempre como foco prioritário as questões religiosas, servindo daí como uma espécie de rota alternativa ao curso principal do tempo. A religiosidade das eras positivas seria então mais imanentista, dando maior substrato para integrar-se à diversidade cultural, tal como a ciência, o esoterismo e a própria natureza, além de conseguir conviver melhor com a pluralidade de crenças. Ao passo que a religiosidade das eras negativas seria mais transcendentalista e mais rigorosamente monoteísta, tal como fundamentalista e refratária a outras cosmovisões e expressões culturais, embora afeita da mesma forma ao próprio agnosticismo. Ainda assim, seria preciso encontrar um modelo matriz para reunir organicamente as polaridades do zodíaco, dada a necessidade de configurar adequadamente o ritmo ou o pulsar inerente à evolução natural das coisas. E isto poderemos encontrar seguramente na antiga astrologia caldaica, até porque existem estudos demonstrando que os signos que empregamos no Ocidente tiveram a sua origem lá entre os caldeus. As eras caldaicas de 4.320 anos reúnem assim as eras astrológicas em pares, remetendo a um valor que faz inclusive uma direta referência ao sistema hindu do Manvantara, do qual se poderia oportunamente extrair até mesmo um modelo de idades do mundo análogo. Oportunamente poderemos desenvolver melhor este assunto, juntamente ao estudo de outros importantes ciclos caldeus. O calendário romano de 6 pares de deuses poderia ser outra reminiscência disto tudo. E eis então que o resultado das coisas traz naturalmente a percepção de que seriam complementares a era positiva de Áries e a era negativa de Peixes, seja mediante esta era caldaica ou face à própria era solar. O que traria, não obstante, certo paradoxo, por haver em meio a estes signos em particular uma transição tão importante quanto seria aquele ponto vinculado ao final e ao começo do zodíaco no ciclo tropical, que é a passagem de Peixes para Áries, mas que no ciclo sideral parece já não ter o mesmo significado, como já se tem observado em outras situações. Dir-se-ia, em conclusão, que a dialética das eras demonstra cabalmente, assim, o seu poder de neutralizar a segmentação dos ciclos tropicais, implementando daí a sua própria lógica temporal. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. O presente estudo buscou trazer luz sobre vários fios soltos então existentes em torno da alta doutrina astrológica, quando vemos ciclos comparados caminhando historicamente afastados. Dificilmente se poderia tentar resgatar hoje, na prática, certas astrologias ou calendários extintos, senão como simples peças de erudição. Eis, contudo, que ocorre inadvertidamente em nossos dias uma espécie de realinhamento entre os ciclos solares e astrológicos, sinalizando, de qualquer forma, e talvez para além de qualquer planejamento nessa direção, uma espécie de alfa-ômega, onde a serpente do tempo volta a morder a própria cauda em bem mais do que uma só direção. E quase magicamente, as coisas começam agora a ser algo naturalmente restauradas. Este é o momento em que as antigas correlações de força se restabelecem, mesmo que acidentalmente, em função de haver esta coincidência natural da nova era astrológica com a nova era solar, ressincronizando assim os padrões de tempo solar com o tempo lunar na entrada das eras saturnais de Aquário e Capricórnio que, reunidas, coincidem praticamente pois com a nova era solar, também conhecida como a sexta raça raiz. Em função disso tudo, podemos compreender e eventualmente confirmar a natureza daquelas colocações avulsas mencionadas de início, sobre uma idade de ouro e uma idade de ferro vinculadas às atuais eras astrológicas em transição.
Entendemos daí que o último milênio da Era de Peixes teria representado, com efeito também, uma Idade de Ferro ou Kali Yuga neste tipo de calendário. Aliás, esta seria uma explicação bem mais plausível para a ideia difundida no Oriente de que vivemos na atualidade um Kali Yuga que remonta desde a época de Krishna há 5.000 anos. Até porque, mesmo na doutrina do grande Manvantara, quando devidamente entendida, o Kali Yuga mal ultrapassa o período deste outro das eras solares, uma vez que naquele tipo de ciclo as idades decrescem com o tempo. E neste aspecto, a rigor, o Kali Yuga do grande Manvantara sequer teria ainda começado. Por outro lado, sabemos através disto tudo que as previsões sobre uma nova Idade de Ouro não serão apenas teoria, porquanto a abertura das eras positivas, especialmente sobre os signos fixos, é com efeito sempre aquele momento de implementar novos paradigmas de civilização, ainda que toque a cada um, de qualquer forma, fazer a sua parte para tudo realmente acontecer. Que tudo isto possa servir, pois, como um sinal alvissareiro para que a transição dessas novas eras também tenha o vigor necessário para efetuar as transformações que o planeta precisa, na direção de um novo modelo de civilização. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.